Ainda em pé, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nossa oração é que cada vez mais a gente se aprofunde na leitura da palavra do Senhor, compreendendo a sua mensagem. E eu dou liberdade para que todas as pessoas que tiver suas dúvidas, me escrevam, não carregue dúvidas, tenha essa liberdade sempre. Nós estamos aqui para ensinar a palavra, ok? Que Deus nos abençoe. Diz-nos assim, Atos dos Apóstolos, nós vamos ler dos versos 1 ao 25. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Até aqui, que Deus nos abençoe com a sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Na última aula nós meditamos sobre a vida, a pregação e o martírio de Estevão. Estevão, o primeiro mártir da igreja. E nós enfatizamos aqui a importância que há de termos
consciência do significado da palavra mártir, que dar testemunho é mártir, mas dar testemunho colocando a vida como penhor é mártir. Então o martírio que nós temos no Novo Testamento dos apóstolos, desses irmãos na igreja primitiva, atesta isso. Pessoas que eram portadoras da verdade, que debaixo de juízo elas juravam pela própria vida e pagavam com sua própria vida a verdade a qual elas afirmavam. Então o martírio não é uma manifestação cultural religiosa apenas. Ele é o desdobramento de um juízo mundano contra a verdade do Evangelho. Estes homens estavam preparados para dar a sua própria vida. Quando nos perguntam qual é a prova que você dá da fidelidade das Escrituras, em especial do Novo Testamento, uma das provas é essa, é que os homens que contemplaram a Cristo ressurreto dentre os mortos, eles foram martirizados. Essa é a maior prova. Eles pagaram com a própria vida, eles não negaram. Diz-nos a história que Galileu Galilei chegou a voltar atrás quando a Inquisição apertou ele sobre as afirmações que ele fazia sobre o movimento da Terra em torno do Sol e tudo mais. Diz-nos boatos históricos, né? Há controvérsia sobre isso. Agora, homens simples e iletrados no Novo Testamento, que viram a Jesus, eles não voltavam atrás debaixo das grandes ameaças que eles sofriam. Eles afirmavam: Jesus está vivo, eu sou testemunha disso, eu falo com Ele, eu convivo com Ele, Ele é Senhor, não é César o Senhor, é Cristo o Senhor. E sabendo disso, nós vemos então o batismo que há. Entenda o que eu estou falando com batismo, não é o rito do batismo cristão e nem outras manifestações, mas sim o fato da pessoa estar totalmente tomada pela presença de Deus, como é o caso de Estevão, que ele prega diante do Sinédrio. 70 juízes da nação de Israel estão encarando ele, e o martírio de Estevão nos apresenta algo interessante, é que eles tiram Estevão do ponto de pregação que ele está, levam diante do Sinédrio, só que não dão um veredito. Enquanto ele pregam, eles rilham os dentes, eles ficam tomados de raiva e arrastam-no para fora de Jerusalém e o apedrejam. É um julgamento que não tem fim, não há um veredito. Durante, eles interrompem e matam ele. E então diz a palavra do Senhor, no versículo 1 do capítulo 8: e Saulo consentia na sua morte. Nós vemos aqui uma coisa interessante na literatura de Lucas, é que ele tem em mente apresentar a Teófilo a história da igreja e chegar na pessoa do apóstolo Paulo. Aqui ele já se antecipa dizendo que Saulo participava deste momento fatídico da igreja. O martírio de Estevão, Saulo de Tarso, que era fariseu de fariseus, que era mestre da lei, que era homem letrado, um dos principais, que crescera aos pés de Gamaliel, ele consentia na sua morte. O que quer dizer isso? Ele era mais ou menos aquela pessoa que arregimentava outros dizendo: vamos lá porque hoje tem apedrejamento e vai ser dos bons. Ele era gente boa? Não era. Mas quem era ele? Ele era israelita? Ele era israelita, da tribo de Benjamim. Ele era fariseu de fariseus, um gênio no texto sagrado. Para se tornar um fariseu, começava-se os estudos bem cedo, ainda criança, decorando os textos da Torá. E quanto mais decora o texto fosse, mais respeitada a pessoa se tornava no ambiente farisaico. E ele sobressaía a todos.
E nós estamos falando da história de um homem dentro de uma seita judaica que lida com o texto da palavra de Deus, mas ele exala a morte. Ele consentia no martírio de Estevão. E quem era Estevão? Estevão era judeu helenista, judeu de origem de território grego, veio para Jerusalém, ele converteu-se à fé cristã e ele servia a Deus. Ele é um dos primeiros diáconos da igreja, entre os 7 primeiros que a igreja escolheu, lá está Estevão, um pregador do evangelho. E o que ele fazia? A Bíblia nos diz que ele pregava, que através dele o Espírito de Deus falava com as pessoas, ele realizava prodígios e maravilhas. Então nós estamos falando de uma pessoa que morreu pregando o Evangelho e fazendo o bem pelo poder de Deus, e de pessoas que o mataram, que falavam de Deus também, tinham a Bíblia na mão. Irmãos, nós devemos ler Atos dos Apóstolos com um certo assombro, porque Atos nos ensina que se uma pessoa abraça a Bíblia e o texto sagrado somente pelo texto, esta pessoa, ela pode ter o texto, mas não ter o espírito do texto. O Espírito de Deus falou aos homens no passado e eles escreveram a revelação de Deus. Mas uma coisa é a letra da lei, a outra coisa é ter a presença do Espírito que moveu esses homens. Sabe o que nós somos ensinados com isso? É que nós devemos ler a Bíblia com o mesmo Espírito pelo qual ela foi escrita. Porque pessoas podem utilizar a Bíblia até para matar a outrem. É isso que o texto está nos dizendo. Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? De Estevão. E então nós perguntamos, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E perguntamos, por que levantou-se grande perseguição contra a igreja? Naquele dia, que dia que é esse? O dia do martírio de Estevão. E naquele dia começou grande perseguição contra a igreja. Você já fez essa pergunta? Por que a igreja começou a ser perseguida? O texto nos ensina, meus irmãos, que a igreja do Senhor, em Atos, no capítulo 6, ela está com uma abrangência social, ela está atuando na sociedade, ela está dando pão a quem tem fome, está vestindo a quem está nu. Quem se achega, vê que a mensagem não é apenas discurso, é prática de vida, e a mensagem não é apenas um fazer para aliviar a consciência, porque a maioria das pessoas que fazem boas obras, elas têm peso de consciência, grande maioria. Agora, uma pessoa cheia de Deus fazendo boas obras, é Deus utilizando a vida dela. Um cristão, ele faz boas obras? Ele faz. Charles Spurgeon dizia o seguinte: o grande problema nosso é que, por sermos reformados, a gente prega a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras. Ok, não por obras, mas um salvo pela graça, ele faz boas obras como se dependesse delas para a salvação. Quem disse isso foi Spurgeon. Como se ele sabe que ele foi salvo pela graça, mas a salvação coloca ele na via de ser instrumento de Deus no mundo, e ele vai ser uma pessoa das boas obras. O que nós vemos? Nós vemos um universo de pessoas que batem no peito, que discutem teologia na internet, que criticam, que ouvem pregações, ouvem grandes teólogos, mas não faz nada no mundo. E aqui Atos está nos ensinando que crer é dar provas de que Cristo está presente em nós, e que nós somos corpo de Cristo como igreja. O braço do Senhor alcança, a mão do Senhor toca.
Jesus vive, Ele atua na vida da sua igreja, e nós então nos infiltramos na sociedade. Com isso, a mensagem ela vai se tornando cada vez mais presente e gera ciúmes e inveja nas seitas judaicas em Jerusalém. E essas seitas então passam a perseguir os cristãos. O porquê da igreja ser perseguida é justamente por isso. É porque as autoridades judaicas não concordavam que o nome de Jesus fosse citado. Eles mataram a Jesus por inveja, não queriam que sinais e prodígios e milagres fossem realizados, mas Jesus ressuscitou. Essas pessoas eram testemunhas vivas, enquanto havia um polo da religião dizendo: olha, não fale mais, nós o sepultamos, ele morreu sim, isso é boato. Havia gente dizendo: eu vou dar provas que ele vive, e orava pelos outros, e o Senhor curava paralíticos, curava cegos, curava coxos, curava gente de diversos males na sociedade. E então, diante disso, a perseguição vem como uma forma de censura, de parem com isso de uma vez por todas, senão nós vamos entrar na casa de vocês e capturá-los. E é isso que acontece aqui. No dia da morte de Estevão, grande perseguição se levanta contra a igreja em Jerusalém. E olha só o que o texto nos diz: e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Estudando a Bíblia Sagrada, nós perguntamos: esse todos aqui é todos os convertidos? Porque aqui nós já estamos na casa dos mais de 15 mil convertidos, aproximadamente. Mas há alguns estudiosos que afirmam que quando diz todos, diz respeito aos judeus cristãos helenistas, aqueles que vieram da cultura grega, de regiões geográficas dominadas pelo antigo Império Grego, como era o caso de Filipe, de Estevão. Esses homens tinham nomes gregos, mas a nossa atenção se volta para o fato que, após o sepultamento de Estevão e do pranto que se fez sobre ele, no versículo 3, a palavra do Senhor nos diz: Saulo, porém, assolava a igreja. Curiosamente, Saulo, em hebraico, é Shaul, o mesmo nome de Saul. Saul perseguia a Davi, o ungido de Deus. E Saulo de Tarso perseguia a igreja de Deus. E de que forma que ele perseguia? O versículo 13 diz: Saulo, porém, assolava a igreja. A palavra assolar é uma palavra fortíssima, porque é uma palavra que significa destruir. A pessoa que está motivada para destruir. Destruir. Gente, destruir a igreja. A igreja aqui nesses dias, ela não tinha um endereço próprio, não havia prédios como este aqui. A igreja se reunia no pórtico de Salomão, no templo, se reunia em locais públicos e de casa em casa. Como que uma pessoa vai destruir a igreja nesses dias aqui, que não é um imóvel, como a cultura pensa? É se arremeter contra pessoas. Na raiz da palavra destruir, a palavra utilizada por Lucas aqui no grego, há a palavra sujeira. Qualquer pessoa que começa a manchar a imagem da igreja, essa pessoa está motivada a destruir algo que é indestrutível. E ela vai prestar contas perante Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Ele assolava a igreja, ele tinha motivação de devastar a igreja. E como isso acontecia? Observe bem essa declaração de Lucas, no versículo 3 do capítulo 8. Entrando pelas, o quê? Casas. Significa que eles já estavam com a liberdade religiosa deles tolhida. Estavam trancafiados dentro de casa, mas ele
adentrava, e lá dentro ele capturava quem? Arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Gente, que imagem horrível é essa? Um homem arrombando portas, adentrando, arrastando homens, mulheres, deixando crianças a esmo e trancando eles. E qual é o motivo? O motivo é que nós estamos movidos a acabar com essa seita que surgiu agora, que está afirmando que o líder deles ressuscitou. Eles estão dando problema para a nossa religião e para o que nós cremos de Deus. E é aqui o ponto que eu gostaria de falar com vocês. É gente que se diz de Deus, perseguindo gente de Deus. É isso que Atos está nos ensinando. Não é perseguição do Império Romano ainda, contra a igreja. É perseguição das seitas judaicas contra a igreja de Cristo. É gente que de manhã lava as mãos, fazendo preces e orações. Não come uma fruta sem não lavar cirurgicamente suas mãos e esse objeto que ele vai ingerir. Que faz preces de hora em hora o dia todo, extremamente religiosa, mas que olha para a igreja de Cristo e diz: vou matar vocês. Quão grave é isso, gente? E o mundo está cheio disso. Eu quero hoje meditar sobre isso com vocês, sobre o poder da cultura e o poder do evangelho. É a nossa aula desta manhã. O poder da cultura e o poder do evangelho. Porque o que é cultura? Nós ficaríamos aqui o dia todo para desenvolver esse tema, mas em poucas palavras vamos tentar. Alguém pode dizer assim: o João é um homem culto. Com isso quer dizer que essa pessoa possui uma cultura intelectual, um conhecimento louvável. Ele tem uma cultura fantástica. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o que está acontecendo entre Israel e os povos palestinos, a gente vê que ali há uma cultura, a cultura palestínica de tentar destruir o Estado de Israel, e demais países do mundo se aliam a esses, e ficam tacando mísseis. E aí tem gente que diz assim: é a cultura deles há milhares de anos. Vocês veem como que a palavra cultura ela cabe para diversas coisas, coisas boas e coisas ruins. A cultura é um negócio difícil de explicar, porque quando nós nascemos ela está aí. Nosso nome é inspirado pela cultura. A roupinha que mamãe te vestiu pela primeira vez também é um elemento inspirado na cultura. Os passeios, inspirado na cultura. O que fazemos do dinheiro que Deus coloca na nossa mão, também é inspirado pela cultura. Existe a cultura do consumismo que diz: o que importa é o meu bem-estar, eu vou fazer o que eu quero e ponto. As doenças também são motivadas pela cultura? Sim ou não? Existe muita coisa que os homens padecem e sofrem e tomam remédios para isso, que são motivadas pela cultura. A cultura, gente, é uma coisa tão abrangente, e ela se utiliza de argumentos diversos para continuar a exercer influência. E muitos argumentos são religiosos. Porque se perguntasse para quem assolava a igreja: por que você faz isso? Ele diria: porque é a vontade de Deus. Porque você está matando Estevão? Porque você está perseguindo gente inocente, entrando nas casas e arrombando e trazendo? Porque está escrito na lei: aquele que não for. Ou então é a tradição dos nossos ancestrais, dos antigos. Por isso que Jesus ensinou o Sermão do Monte, revisitando a temática da lei no coração das pessoas. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Porque a cultura pega algo tão puro que é a palavra de Deus, e sem o Espírito de Deus, ela traduz isso segundo a cultura, e aí começa a perseguir e fazer um monte de coisas que a gente olha para o mundo e fala: meu Deus, como chegou a esse ponto? Como chegou a esse ponto?
A cultura, gente, cristã na Idade Média encetou uma perseguição contra povos que não fossem da fé cristã, e eles deveriam ser queimados vivos em praça pública, e era um espetáculo. A cultura religiosa do século XVI fez com que o rei de Portugal tirasse 300 crianças dos seus pais judeus e levasse para a ilha de São Miguel, para lá serem deixadas, para serem tragadas por feras e morrer de frio e fome, como castigo por eles não terem se convertido à fé cristã. É a cultura. E por que eu estou trazendo para vocês essas informações históricas? É porque nós temos uma necessidade de olhar para a cultura e saber que nem tudo é normal. O crente é uma pessoa alerta com a cultura. O que nós estamos vendo aqui é algo que, se perguntasse para um judeu o que está acontecendo, ele dizia: deve ser feito, porque Deus quer. As cruzadas foram feitas e o argumento era esse: devemos matar muçulmanos porque é da vontade de Deus. E se perguntasse para os muçulmanos por que vocês estão atacando as caravanas e fazendo o que estão fazendo, eles diziam: porque é vontade de Deus. Até um autor português ateu, eu não gosto da literatura dele, por mais genial que ele seja, José Saramago, ele dizia: as guerras, os conflitos, elas estão acontecendo no mundo não é por causa de Deus, mas por causa do fator Deus. As pessoas tomam o nome de Deus e fazem o que fazem. E a igreja começa a ser perseguida nesse ambiente cultural. Qual é o poder da cultura e qual é o poder do evangelho? Vamos analisar? Primeiramente, no que diz respeito à presença de Cristo e à sua mensagem no mundo, não há nada de natural em ser discípulo de Jesus. Vocês sabem muito bem disso. Não existe perguntar para uma pessoa qual é a sua fé e a pessoa dizer: obviamente que eu sou um cristão. Não existe nada de óbvio em ser cristão, gente. Cristianismo é um milagre. Ser discípulo de Jesus é um milagre de Deus no coração humano. Ser de Deus é ter experimentado um grande milagre na vida, porque o natural conspira contra tudo isso. Vamos analisar um pouquinho a vida do Senhor Jesus? A Bíblia nos afirma que a sua primeira vinda, os profetas anunciaram, mas nem todos creram, nem todos deram crédito. O seu nascimento, Herodes ordenou que matassem todos os bebês. Olha só, que evento. No seu ministério, o mundo não o recebeu. Diz-nos a palavra do Senhor. Na sua morte, que foi a pior das mortes, foi um espetáculo de vergonha. Na sua ressurreição, suscitou inveja nas autoridades religiosas do seu tempo. E agora, na sua vinda, sua segunda vinda, pouco se fala, pouco se espera e é muito zombada. Eu pergunto para você, o que há de natural na fé cristã? Nós temos uma cultura que conspira contra Cristo e contra a mensagem de Cristo. Então, quando um cristão ele vive a sua fé na sociedade, ele vai sim provocar algo. É isso que a Bíblia nos ensina. Naturalmente. Foi assim com Jesus e será assim conosco também. Uma coisa que não deve ser surpresa para ninguém é o fator perseguição. Se você é do Senhor, se você nasceu do alto e segue a Jesus, você será perseguido sim. C.S. Lewis escreveu a seguinte frase em um dos seus livros: se você está à procura de uma religião que lhe deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. O nosso conforto está no céu. E o nosso conforto está no nosso coração. Está
nossa esperança está na glória e nós temos a certeza que nós temos o Consolador conosco. E por isso nós vivemos, porque tudo que diz respeito a Cristo, a cultura, ela repele. Veja só, vamos ler um texto bíblico que nos ensina bastante a esse respeito. Mateus capítulo 8, versos 18 ao 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. O que isso quer dizer? Primeiramente vem um escriba, uma pessoa dotada de conhecimento da lei de Deus. E ele reconhece algo de Deus na pessoa do Senhor Jesus e o chama de mestre, como eles chamavam os rabis, né, os professores da lei de Deus. Ele diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus, sabendo o que há no coração dele, lhe responde: as raposas têm seus covis, elas têm os seus recantos, as aves dos céus têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo para esse homem: você está querendo me seguir para algo confortável nessa vida, mas me seguir não tem nada de confortável nessa vida. Nessa vida, não. E aí, logo imediatamente, um dos discípulos, não é um escriba, mas é uma pessoa que já seguia a Jesus, lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Porque na cultura judaica era o seguinte: a pessoa ela era incentivada a permanecer com seus pais idosos até o momento de prestar as últimas honrarias no sepultamento. Depois disso, ela poderia tomar o rumo que quisesse no mundo. E Jesus diz: o meu reino, seguir a mim, é mais importante que a principal das honrarias que uma pessoa pode dar a alguém da sua família. Segue-me. Segue-me. Essa manhã nós ouvimos isso, Jesus nos convidando, nos dizendo: segue-me. Segue-me. Vem perseguição? Com certeza, segue-me. Porque o confortável desta vida não dá esperança para o futuro. Agora, o desconfortável, o inquietante de ser cristão na sociedade, o Espírito Santo imprime em nosso coração: isso vai passar, a glória te espera. A glória te espera. Porque Jesus teve uma vida extremamente desconfortável, mas ele está onde? À destra de Deus Pai, em glória. Estevão teve a perseguição que teve, o seu julgamento não teve veredito, foi arrastado para fora e foi apedrejado, mas quem ele viu? Jesus, à destra de Deus, em glória. E Estevão está onde hoje, gente? Na glória com Deus. E a igreja perseguida a partir de Atos capítulo 8, esses irmãos que vieram a passar pelo martírio, eles estão onde? Estão na glória. Agora eu pergunto para você, das pessoas que tiveram vidas confortáveis na história, elas tiveram uma vida de incertezas aqui, e que nós também não temos certeza onde essas pessoas podem estar hoje. O Evangelho nos dá certeza de que podemos ser perseguidos aqui, mas amanhã estaremos com o Senhor para todo o sempre. Viva o Evangelho em nome de Jesus. Olha só o que o texto nos ensina. Sabendo que o convite de Jesus não é para uma vida confortável, nós então vemos que a vida cristã ela é um milagre.
E quais são as evidências da presença do Evangelho na vida de alguém? Como que eu identifico uma vida evangélica no sentido bíblico? E como que eu vejo o Evangelho na cultura onde eu estou? Eu posso observar diversas influências numa cultura, mas eu preciso, como cristão, na missão que eu estou, de olhar para a cultura e saber que eu estou contribuindo para o reino de Deus na cultura em que eu estou inserido. Porque isso é missão. É estar onde estamos pregando o Evangelho de Jesus e vivendo o Evangelho de Jesus. E é assim que nós respondemos à cultura. O cristão não responde à cultura que é imposta sobre ele com violência. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Se alguém demandar contigo, se lhe ferir a face, dê a ele a outra. Não é tomar um tapa de um lado e do outro, não, é isso. É que o cristão, ele é ferido por uma face, mas ele tem uma outra com Cristo, que ele oferece ao mundo. É isso que o texto nos ensina. Se alguém demandar tomar a tua capa, que a capa era utilizada não era acessório de indumentária, a capa era utilizada também tanto para a pessoa pernoitar num lugar, como também contrato. Eu vou comprar o terreno do José. O meu contrato de compra e venda com ele é que eu vou dar a minha capa como penhor. E quem vira a minha capa na mão dele saberá que eu e ele estamos em acordo. E Jesus diz: se alguém demandar em tirar-lhe a tua capa, dê a ele também a túnica. É teu pai quem te veste. É teu pai que supre as suas necessidades, Jesus está ensinando. Não se apegue a essas coisas. Dependa de Deus. É o ensino de Jesus. E aí eu pergunto para vocês, com esse ensinamento todo que Jesus nos dá, gente, para nós vivermos nesse mundo tenebroso, nesse mundo terrível, por que que os cristãos eles são tão intimidados? É porque eles não conhecem o poder do Evangelho que pode influenciar a cultura e subverter a cultura. Mas há uma segunda opinião, que a segunda opinião ela é semelhante à experiência de Jonas. Porque Deus chamou Jonas para ele pregar em Nínive, capital da Síria, mas ele foi para Tarsis, que era uma região onde hoje é o sul da Espanha. E por que ele não queria pregar em Nínive? Pelo simples fato de saber que, por mais pecador que um povo seja, se pregar a mensagem de Deus, a mensagem vai levar essas pessoas a se converterem, e Deus será gracioso e vai perdoar os pecados dessas pessoas. E Jonas queria que esse povo morresse na miséria do pecado, e por isso ele tenta fugir da missão. O que acontece hoje em dia com os cristãos? Eles sabem verdadeiramente do poder do Evangelho? Se eles sabem, por que a cultura está como está? Se eles sabem, por que eles não influenciam? Ou por que eles se intimidam diante da cultura? Se o Evangelho é o poder de Deus, não é o poder humano, o poder do braço, é o poder de Deus que flui através de pessoas, pela graça de Deus, por que nós nos intimidamos com a cultura? Só pode ser duas coisas: ou não conhecemos o poder de Deus que atua no Evangelho, ou então nós estamos nos omitindo como Jonas. Tomara que esse povo morra nos seus pecados e pague pelo que são e fazem. E isso é um pecado. Cada um de nós que estamos aqui, cada um de vocês que confessa Jesus como Senhor e Salvador, é um ministro do Evangelho. Porque ninguém toma conhecimento da melhor notícia do mundo e não compartilha com outrem. Se nesse mundo de pandemia alguém descobrir a vacina cabal para todas as variantes do coronavírus, e essa pessoa guardar para si e não falar, e depois virem a descobrir, essa pessoa cometeu um crime. Por que você, que sabe que Deus está de braços abertos em Cristo Jesus para perdoar os pecados, transformar vidas, dar nova vida às pessoas, arrancá-las do inferno e levar para o céu, por que você que sabe disso, se omitir de transmitir essa mensagem, você acha que será contado junto com as pessoas justas da história?
A Bíblia nos diz sobre isso, gente. Então, o que nós aprendemos aqui? As evidências da presença do Evangelho numa cultura. O Evangelho, gente, é como a água da chuva. Desce do céu, mas corre pelas vias deste mundo. E encontra os sulcos mais profundos deste mundo. E vai sempre procurando as partes mais baixas. A graça de Deus, ela vai sempre encontrando as partes e as fendas mais profundas do ser humano e provando que Deus é bom, é amoroso, misericordioso. Primeira grande evidência do Evangelho numa cultura. Grande perseguição. Versículo de número 1 já nos diz: naquele dia levantou-se grande perseguição. O mundo vicia o ser humano em buscar coisas grandes. A igreja deve saber que se ela for perseguida, ela não será pequenamente perseguida, porque o mundo é de gente arrogante, de gente que se acha grande, então virá grande perseguição. Eu publiquei um livro chamado A Volta de Jesus, pela editora Reflexão, e pretendo fazer revisão nele e republicá-lo. E nesse livro eu trato da exegese dos 3 capítulos que apresentam o sermão profético de Jesus. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O sermão profético de Jesus. E quando eu era convidado para palestrar sobre este livro, a pergunta que me faziam, logo quando abria a plenária, era essa: Pastor Davi, você acredita que passaremos pela grande tribulação? A minha resposta é: sim, sem dúvida nenhuma. E aí tinha gente no auditório que fazia assim: meu Deus do céu, basta ler o texto, basta ler a palavra. Perseguiram os profetas antes de nós. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio. O nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo o perseguiram, ele morreu morte de cruz. Os apóstolos do Senhor, cada um morreu num canto do mundo, martirizado. E mesmo João, que morreu de velhice, também sofreu martírio porque tomou um banho de óleo quente. Não estou pregando aqui o sadismo, o sofrimento como elemento que você deve procurar. Não estou falando sobre isso. Pode ser que você não experimente nada disso, mas eu estou falando sobre a evidência da presença do poder do Evangelho numa cultura. Essa cultura, ela vai tentar repelir o Evangelho. É o que o texto nos ensina. Houve grande perseguição contra a igreja. Nós perguntamos: e o que a igreja fez? Ela só fez o bem. Ela pregou o Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho? É que todo homem é pecador e está destinado para o inferno, e a ira de Deus vai ser derramada, mais cedo ou mais tarde. Mas em Cristo há salvação, e se você se voltar para o Senhor Jesus, Ele vai dar para você até o arrependimento para a salvação. Isso é a pregação do Evangelho. E enquanto se pregava, curas eram realizadas. Gente, que mal há em realizar uma cura numa sociedade. Mas a doença também faz parte da cultura. Você quer ver um exemplo disso? Jesus subiu para uma festa, Evangelho de João capítulo 5, e ele adentrou-se por uma porta, onde ali havia um tanque chamado tanque de Betesda. E no tanque de Betesda era levado todos os coxos, paralíticos, todos os enfermos, e eram depositados naquele tanque, porque uma lenda dizia que um anjo descia e movia as águas, e o primeiro que entrasse seria curado. Você não acredita nisso, né? Tem música evangélica pedindo para que Deus mova as águas, pelo amor de Deus. Isso é uma lenda. O texto está entre colchetes, é uma glosa, é um comentário à fé que o doente tinha, porque Jesus chega para ele e faz uma pergunta: queres ser curado? E a cultura da doença é tamanha que a pessoa, ouvindo Deus perguntar para ela: queres ser curado? Ela entende a pergunta como: por que você ainda é doente? Porque ele respondeu para Jesus o seguinte: Senhor, eu não tenho quem me tome e me leve até o tanque, porque quando eu vou, outro já desceu no meu lugar. Gente,
do que tem de Deus nesse tanque? Nada, porque o Deus que move uma água, e o mérito é de um só, diante de tantos, isso não é graça, isso é um terror. E há muitas igrejas ensinando isso. Se você vier ao culto no horário tal, se você fizer a campanha do jeito que ele está falando, se você fizer, se você der, se você... E então Deus vai fazer com você. E as pessoas estão aflitas: Senhor, me cura, Senhor, trata da minha vida. Elas vão a esses lugares, aí alguém diz: eu recebi, e outro diz: mas por que ele recebeu e eu não? Aí os outros dizem: é porque você não cumpriu o protocolo do tanque. E eu pergunto para vocês, a cultura, ela não está influenciando o meio cristão? Certamente. E aí a gente pergunta: e o poder do Evangelho? Ele não expulsa essa má impressão de Deus? Deve acontecer. Deve acontecer. Jesus, quando chegou ao tanque, provou que Deus é gracioso, que Deus deseja curar, independente do tanque. E Jesus sai dali sem que as pessoas não percebam que foi ele, e o homem sai e vai ter com Jesus no templo quando Jesus está ensinando. E quando Jesus está ensinando, Jesus se revela para ele. Sabe o que a palavra do Senhor nos ensina? É que Deus cura, e Deus leva você à compreensão de quem é Jesus pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. A cura não acontece a esmo, assim a pessoa sai sem ouvir a palavra de Deus e não tem o coração transformado pelo poder da pregação do Evangelho. De que adianta dizer que foi curado, mas não tem a certeza da salvação em Cristo Jesus? A cultura, ela está apresentando uma face de Deus que não está na Bíblia Sagrada. Agora, quando o Evangelho ele adentra a cultura, a primeira evidência é grande perseguição. Grande perseguição. A segunda grande evidência que nós temos é grande alegria. Tem grande perseguição, mas tem grande alegria. Que paradoxo é esse? Acompanhe comigo o texto de Atos capítulo 8. Olha só, no versículo 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Então, Jerusalém era um local de tristeza nesse momento aqui, porque a igreja estava sendo perseguida. Aqui houve tristeza nessa cidade, é isso que Lucas está dizendo. Agora acompanhe a leitura, versículo de número 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pregando aqui é a palavra evangelizando. Faço uma pergunta para você: não é um paradoxo isso? A pessoa enfrentar uma grande perseguição, ter até mesmo familiares mortos nessa perseguição, mas no caminhar dela, ela vai falando coisa boa. E não é só falar algo bom, ela está dando a melhor notícia de todos os tempos, o Evangelho. Sabe o que Lucas está dizendo? É que a grande perseguição encetada perseguia no físico, mas no íntimo as pessoas tinham a consciência de que elas eram de Deus e a mensagem tomava conta delas. Elas vão pregando, pregando por onde elas vão. E olha só, versículo 5. Filipe, quem era Filipe na igreja primitiva? Um diácono. O nome dele está aqui, volta lá, capítulo 6. Capítulo 6, verso 5. Alguém leia para nós bem alto, por gentileza. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Pronto. Filipe é o segundo nome após Estevão. E agora, Lucas cita o nome dele no versículo 5. Filipe, capítulo 8, verso 5. Descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Aqui o Evangelho está rompendo uma grande barreira, porque Samaria foi uma cidade fundada pelo rei Onri, pai do rei Acabe, um dos piores reis de Israel. Rei Acabe que casou-se com Jezabel.
perseguiu os santos profetas do Senhor, perseguiu a Elias. Samaria, quando o Império Assírio tomou conta daquele território, do Reino do Norte, levou o povo para o cativeiro, eles tinham um hábito de aniquilar uma civilização que era colocando uma colônia deles no local dominado, fazendo com que povos de outras nacionalidades viessem para essa região e, miscuindo-se, tirasse a identidade deste povo. Ou seja, os que ficaram em Samaria, que não foram para o cativeiro, se misturaram com gente da Assíria, com gente da Babilônia, com gente da Arábia, com gente de diversos cantos do mundo. E quando os judeus voltaram do cativeiro medo-persa, lá com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, eles olhando para Samaria disseram: vocês não são igual a gente, porque nós fomos levados para o cativeiro e nós mantivemos a nossa identidade. Agora vocês se misturaram com outros povos, então vocês não podem cultuar conosco, vocês não podem ler a palavra conosco, não há comunhão entre vocês e nós. Por isso que Jesus foi a uma cidade chamada Sicar, em Samaria, e ele pregou o evangelho a uma mulher. Jesus rompeu duas barreiras: a barreira entre judeus e samaritanos e a barreira entre homens e mulheres perante a lei. Jesus pregou o evangelho naquela região, e agora o evangelho está fluindo, e Filipe vai para onde? Para Samaria. E olha o que acontece na cidade de Samaria: anunciava-lhes a Cristo. Versículo 6: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Grife aí na sua Bíblia essa palavra, dizia. Tem gente que fala: não, eu prego o evangelho sendo quem sou, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu por muito tempo citei uma frase de São Francisco de Assis, que ela tem um contexto, mas ela não é lei, porque é uma frase que é o seguinte: pregue o evangelho, e quando for necessário você utilize palavras. Eu parei de falar isso, sabe por quê? Porque pregar o evangelho é abrir a boca e falar. Porque é pela pregação do evangelho que Deus chama o pecador ao arrependimento. Eu vivo de modo santo e justo porque o evangelho assim ordena. E eu, sendo uma pessoa envolvida pelo evangelho, eu prego onde eu estou. Filipe desce a Samaria e Filipe dizia, grifou aí, é importante, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, a coerência entre a mensagem e o que ele vive. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. O Espírito de Deus atuando na vida desse homem. Agora olha esse versículo 8, que interessante. E houve grande alegria naquela cidade. Primeira evidência do evangelho numa cultura é o quê? Perseguição. Segunda grande evidência do evangelho é o quê? Grande alegria. Agora olha aqui para mim, todos vocês, e os irmãos que nos assistem pela internet também. Isso aqui é muito importante. Às vezes, Deus permite que você seja perseguido num local para que você se desloque para outro. A tristeza sua num local não quer dizer que você vai ser rotulado como uma pessoa triste toda a vida. Porque você pode passar perseguição num local ou numa circunstância, mas Deus está simplesmente deslocando você para outro, e você será instrumento de Deus para trazer muita alegria. Porque Filipe foi perseguido em qual cidade, gente? Jerusalém. Deus permitiu que a perseguição acontecesse para que o evangelho fosse espalhado por todas as regiões. E não era essa a promessa de Jesus? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos tem esse esboço. O esboço começa em Jerusalém, o evangelho se espalha pela Judeia, e agora nós estamos no terceiro ponto do esboço, Samaria. E houve grande alegria naquele lugar.
Uma das histórias que eu gosto, das biografias, está no século XVIII. Eu aprendi a revisitar a história dos avivamentos, sempre que necessário. E é uma história interessante, de que na Inglaterra do século XVIII, quando os 3 amigos, John Wesley, Charles Wesley, que era seu irmão, e George Whitefield, foram proibidos de pregar nos púlpitos, eles foram para as ruas. E eles foram pregar para mineiros de carvão, no norte da Inglaterra. E aqueles homens rudes, homens brutos, até violentaram estes homens de Deus. A máscara mortuária de John Wesley, que está na internet para todo mundo ver, o nariz dele é torto, de tanto que ele apanhou. Onde ele ia pregar o evangelho, havia manifestação contra, havia uma perseguição, mas houve grande alegria. E a história nos conta que no rosto preto das cinzas do carvão e do pó do carvão, sulcos brancos eram feitos pelas lágrimas que desciam quando as pessoas ouviam a mensagem: Deus te ama e em Cristo Jesus Ele tem salvação para você, Ele tem nova vida para você. Mulheres começaram a se alegrar porque os seus maridos deixaram os bares e voltavam para casa. Famílias começaram a se alegrar porque suas filhas deixavam a zona de meretrício e voltavam para os seus pais. Houve grande alegria. Irmãos, a primeira evidência é perseguição, a segunda é grande alegria na cultura. E foram quantas pessoas para Samaria? Um homem, gente, um homem, o seu nome era Filipe. Agora vamos para a terceira evidência do evangelho na cultura. É um grande despertamento. Por que um grande despertamento? Porque o texto nos ensina que ali havia certo homem chamado Simão, e que ele praticava mágica. Um homem em Samaria chamado Simão, o nome dele é um nome comum no meio samaritano e judaico desta época. Ele iludia o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. O grande poder é a palavra megale, do que nós utilizamos para mega. Os adolescentes dizem: como foi lá? Foi bom? Foi mega. Foi muito bom. Esse homem, ele tem essa alcunha, o grande poder. E quem dizia isso? Que ele era poder de Deus, que ele era utilizado por Deus e o que ele fazia era de Deus? O povo. Versículo 10: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Irmãos, aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Esse homem está incrustado na cultura. Por muito tempo ele disse quem ele era, e por muito tempo ele enganou o povo com as suas mágicas. Tornou-se cultural acreditar que Simão era o grande poder. Lucas está dizendo: quando porém, muda a direção, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Lucas está dizendo o seguinte: o povo abriu os olhos e não via mais Simão como ele gostava de ser visto. A grande perseguição, a grande alegria e a grande despertamento quando o evangelho entra numa cultura. E o que é o despertamento? Ora, veja só o que está no versículo 5. Voltemos para ele, Atos 8:5. Filipe. O grande despertamento de Deus na história começa assim: Deus não precisa de uma multidão. Deus pode usar um homem. Deus pode usar uma pessoa na cultura. Uma pessoa. Deus não precisa de uma multidão. Deus só precisa de uma pessoa. Um jovem
uma mulher, um adolescente, uma criança. Deus só precisa de um. E aqui Deus usou Filipe. Um lugar. Que lugar é esse? O texto, versículo 5 nos diz: Filipe descendo à cidade de Samaria. Um homem num lugar. Anotou isso? Terceira coisinha. É um homem num lugar com uma mensagem. Pois diz: Filipe descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Cristo é a mensagem. E eu pergunto para você: quem é você? É um homem? É uma mulher? Você está onde? Você não mora onde você mora porque você escolheu. Você não crê na soberania de Deus? O Deus que é soberano, que escolheu você para a salvação, a soberania dele rege a tua vida. Você está onde você está porque Deus quer. E Deus quer usar você onde você está. Se nós queremos um despertamento no Brasil, um avivamento no Brasil, um despertamento na sociedade, nós precisamos ser despertados. Nós precisamos sair do sono espiritual. Nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, nos alocou onde nós estamos para o louvor da sua glória. Filipe descendo a Samaria, um homem no lugar e uma mensagem, anunciava-lhes a Cristo. E meus irmãos, olhe só, vou repetir a aula desta manhã. Quais são as evidências do poder do Evangelho numa cultura? Primeiro, a perseguição. Segundo, grande alegria. Terceiro, grande despertamento. O povo para de achar que a voz do povo é a voz de Deus. Alguém disse isso na cultura brasileira, e tem gente que divulga isso. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. A Bíblia está mostrando aqui, meus irmãos, era o povo, no versículo 10, que dizia de Simão que ele era o poder de Deus, chamado o grande. Mas quando o Evangelho entra numa cultura, as pessoas têm essa lâmina que corta esse pensamento facilmente. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Há um grande despertamento. Quais as evidências desse despertamento? Acompanhe comigo. Primeiro, já citamos, pessoas param de confundir a voz do povo com a voz de Deus e param de confundir ilusão com milagre. Tem muita gente sendo iludida e chamando isso de evangelho. Não é, é engano. Quando o evangelho entra numa cultura, há clareza, há luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não há obscuridade, será que é de Deus, será que não é? É claro que é de Deus, e é claro que é do homem, também é claro que é do diabo. E as pessoas têm despertamento para voltar-se para o Senhor Deus. Segunda evidência de um grande despertamento é que o Evangelho só é pregado quando ele só e todo é pregado. Vou repetir, o Evangelho só é pregado quando ele só e ele todo é pregado. Não existe meio Evangelho, não existe mensagem quase pregada. Todas as vezes que esses homens abriram a boca, eles anunciavam a Cristo, somente Cristo e totalmente Cristo. Por isso impactaram a cultura. Eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: eu vou estudar tal área da ciência porque é o que está me faltando no púlpito. Eu disse: como assim? Eu sinto que falta algo em mim para que cause algo na igreja e consequentemente eu convença as pessoas. Então eu vou estudar tal área da ciência. Eu disse: meu amigo, você está redondamente enganado, porque nós somos chamados para pregar a Cristo. Leia a palavra, deixe a palavra tomar posse de você e tomando posse, e você também tomando posse dela. E aí pregue a Cristo, somente Cristo e Ele todo, e então o Espírito de Deus há de se manifestar, porque é Cristo que está sendo honrado e não o homem, nem a ciência humana, é Cristo. Outra evidência que nós temos, meus irmãos, de um grande despertamento,
é que a igreja, ela não se divide quando há um despertamento, ela se une. O texto nos diz, versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Não é a igreja apostólica de Samaria que está se formando com a igreja apostólica de Jerusalém. Não é a igreja de Jerusalém renovada em Samaria. Não é a segunda igreja de Cristo no planeta Terra. Não, é uma igreja só, a igreja de Cristo. E quando há despertamento da parte de Deus, a igreja se une, ela não se divide. E por último, a igreja, ela não assimila a cultura, ela denuncia o pecado. Como que aconteceu isso? Simão, movido pela cultura do dinheiro, vendo de perto o que Filipe fazia e vendo que quando os apóstolos eles impunham as mãos, sinal de autoridade concedida por Jesus para somente os apóstolos, as pessoas recebiam do Espírito Santo. Ele disse: eu quero desse poder e eu tenho dinheiro para comprar. Por isso que na reforma a igreja pregou contra a simonia da igreja católica apostólica romana da Idade Média. O que é a simonia? O nome deriva-se de Simão, o mágico. E que Simão fazia? Eu dou dinheiro para obter bênçãos de Deus. A simonia não ficou reclusa somente na igreja apostólica romana na Idade Média. A simonia está presente hoje nas igrejas evangélicas no Brasil. Deus ama seu bolso. Isso é um grande pecado. Olhe como que o Evangelho separa a cultura e como que o poder do Evangelho revela o que há de terrível na cultura. A resposta de Pedro para Simão foi essa. Versículo 20: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Irmãos, o dinheiro faz pessoas julgar coisas erradas. O dinheiro enferma consciência e vistas. É a Bíblia que está nos dizendo. O dinheiro, como ferramenta, é um ótimo servo. Agora, se o dinheiro tornar o seu patrão, ele é implacável. Pessoas dominadas pelo dinheiro concebem ideias de Deus fora da Escritura, e isso entristece o coração do Senhor Deus. Versículo 21, não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Quem vai para a igreja para comprar bênção de Deus, não tem um coração reto diante de Deus. Quem diz isso é a palavra. Versículo 22, arrepende-te, pois, da tua maldade. Não é simplesmente, olha, eu estou vendo que você está influenciado pela cultura, então vamos conversar? Não, Pedro já prega apontando o pecado. Você que acha que pode adquirir a bênção de Deus por dinheiro, o que você está fazendo é maldade. O nome disso é maldade. Deus é bom e você é mau, Simão. Pedro está dizendo: roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Não há retidão alguma em você, Simão. Você ouviu a mensagem, você passou a seguir, você passou a andar de perto com Filipe, você foi até batizado, mas você não é reto diante de Deus, Simão. Pedro está dizendo para ele: você é uma farsa, Simão. Você adentrou a igreja, mas você não é uma pessoa que o coração foi invadido pelo poder do Evangelho. Você é um homem da cultura, você é um homem mundano, Simão. É o que Pedro está dizendo. Então, versículo 24 nos diz que Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor. Ora, a mensagem não foi arrepende-te e roga você ao Senhor. O que Simão está dizendo é o seguinte: eu não creio no poder da oração. Roguem vocês por mim, porque eu não creio nesse negócio de oração. E o texto termina dizendo: eles, porém,
havendo testificado e falado a palavra do Senhor. Testificado o quê? Cristo. Porque foi Pedro e João, testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Irmãos, quando leio esse texto, eu sou movido a olhar para mim e fazer essa pergunta: qual é a influência do evangelho na cultura através da minha vida? O que eu sou, o que eu prego, o que eu vivo, está de alguma forma manifestando na cultura quem é Cristo e qual é a mensagem do Senhor Deus? Porque é isso que o texto nos ensina. A gente não pode ficar simplesmente olhando para tudo que acontece e dizendo: isso é cultural, isso é da cultura, e é assim mesmo. Não, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e ele expulsa muita coisa que está na cultura que desonra a Deus. Nós não podemos ser passíveis diante da cultura, nós devemos ser ativos, pregando a Cristo. Esta é a mensagem. Eu incentivo você, nessa tarde de domingo, a assistir no YouTube um documentário muito interessante, chamado O Avivamento das Ilhas Fiji. Porque era da cultura do país, as Ilhas Fiji, a violência urbana, o tráfico de drogas, o crime organizado. Mas um dia o presidente das Ilhas Fiji chamou os pastores para uma reunião e disse: vocês são culpados disso. Como nós somos culpados? É da cultura isso. E o presidente disse: não, é porque nós temos igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja Assembleia de Deus, igreja batista. Vocês é um povo dividido. Vocês pregam amor, mas vocês não se unem. E um quebrantamento veio sobre aquela reunião e fez com que eles começassem a chamar o povo para orar juntos. E esse despertamento que Deus trouxe sobre as Ilhas Fiji fez com que o presidente em cadeia nacional viesse e dissesse o seguinte: vocês me elegeram para ser o presidente desta nação, mas hoje eu estou entregando a chave deste país nas mãos do Senhor Jesus. Ele será o Rei Supremo desse país, e tudo quanto Ele disser na sua palavra, nós viveremos. Sabe o que aconteceu naquele lugar? Inexplicavelmente, as pessoas começaram a se reunir para orar, pedir perdão dos seus pecados. Um avivamento aconteceu dentro das casas, dentro das prisões. Traficantes se convertiam, e nas matas os feiticeiros começaram a sair e vir ao encontro da igreja dizendo: orem por nós, nós pecamos, nós sacrificamos seres humanos, nós fizemos magia negra, fizemos coisas terríveis contra Deus, queremos o perdão de Deus e queremos nova vida. Tudo isso porque o evangelho tem poder sobre a cultura. E um belo dia, os pescadores se alegraram, porque disseram: nós há muito tempo saímos para pescar e não tinha peixe na praia de jeito nenhum. Mas oramos e vimos os cardumes voltando. A terra voltou a dar os seus frutos. O evangelho é a boa notícia de que Deus está interessado em manifestar o seu poder na cultura, manifestar a sua bondade na cultura. Hoje nós tivemos essa aula um pouquinho mais prolongada para trazer esta reflexão de quem sou eu na cultura? O que eu faço para a glória de Deus na cultura? Que Deus te abençoe e que Ele te use, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar. Amado Deus, nós te bendizemos esta manhã pelo privilégio de meditar na Tua Palavra e saber que o Evangelho veio do Senhor, não é invenção humana. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Senhor Jesus. Senhor, Tu nos colocastes onde nós estamos, no endereço em que nós estamos,
para que vidas ouçam a pregação do Evangelho e o teu poder se manifeste nesta sociedade. Ó Deus, eu coloco nas tuas mãos esta igreja, estes irmãos que aqui estão. Use-os e use esta igreja, use a todos nós para o louvor da tua glória. Assim como fizestes com Filipe em Samaria, assim como o Senhor fez, ó Deus, tirando a nebulosidade que havia, ao ponto das pessoas acharem que a voz do povo era a voz de Deus e que um homem deveria ser idolatrado. Ó Deus, quantos homens são idolatrados na nossa cultura, quanta doença há, porque pessoas não ouviram a mensagem libertadora do Evangelho. Nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados e pedimos a Ti ousadia para sermos como Filipe em Samaria, para a glória do Teu nome. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém.